Bem-vindo ao Ferrovia do Projeto Implantação em 30 Minutos, né? O podcast que descomplica o mundo do ferroviário. Essa decisão foi tomada de última hora, trouxe um colega aqui para um bate-papo. Na verdade, chamei ele para um café e a ideia é muito simples, não é baseado na história atual da ferrovia. Somos de uma geração analógica, estamos vindo para o mundo digital. O meu convidado aqui é o Vitor, né? E bom, e antes de qualquer coisa também vou me apresentar. Meu nome é Rui Silva, sou engenheiro civil pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Tenho uma especialização em infraestrutura, em reabilitação de infraestrutura ferroviária pela FCT Lisboa. Já trabalho na área há quase 20 anos. Venho do Brasil, sou natural de Imperatriz do Maranhão e minha última experiência foi lá no metrô de Fortaleza. E pronto, vim para cá convite. Espero agregar aí um bom conhecimento, poder transmitir alguma coisa para vocês. Também fui professor por uma longa data e palestrante sempre que possível. Estamos aqui para promover a melhor interação possível, né? Tentar desmistificar aí a área ferroviária para aqueles que têm experiência, para os iniciantes, para aqueles profissionais aí que estão tomando coragem e fôlego para vir para a Europa. É isso. Vamos a isso então. O que é interessante desse início é propor para vocês o seguinte: a gente está numa nova era, uma era tanto de conhecimento digital como essa integração com todo mundo, né? Assim como a pandemia a cada 100 anos, né? A questão da infraestrutura, ela também acontece a cada 100 anos. Aqui em Portugal não é diferente. O maior pacote de investimento na história após 100 anos nas ferrovias é agora. Então, assim, vamos falar um pouco dos primeiros e mais importantes passos, né, para tirar essa ferrovia do papel. E o tema central é o estudo de viabilidade ferroviária. Vamos propor aqui alguns exemplos entre Brasil e Portugal. Essa conversa, eu tenho um prazer enorme de trazer aqui um colega, mais do que um colega, um amigo, o Vitor, trabalhou comigo 10 anos no Brasil e está aqui hoje num grande projeto aqui no Corredor Internacional. E eu vou pedir para ele se apresentar. Vitor, fala aí quem é você, explica melhor aí o que você veio fazer por aqui. Fala, Rui. Obrigado aí por ter me convidado, né, para esse primeiro podcast. E assim, meu nome é Vitor Gomes, hoje sou fiscal de construção civil aqui no projeto do Corredor Atlântico Sul, né? Então, mas minha trajetória no Brasil foi desde a topografia, né? Fui topógrafo de campo, fui coordenador de topografia e fiquei em sala de projetos, né, qualidade, e nessa longa passada trabalhei com algumas empresas estrangeiras, né, de fora, e foi numa dessas que fui convidado para vir aqui em Portugal, né, para trabalhar aqui com essa ferrovia de extrema importância aqui para a Europa. E fiquei muito feliz, né? Aceitei o convite e fiz essa mudança brusca na vida, né? Tanto pessoal como profissional. Muito bem, Vitor. Seja bem-vindo aí. A ideia é realmente trazer o público geral para esse universo da ferrovia, que as pessoas têm uma visão muito fechada, não é, Vitor, do mercado ferroviário. E a ideia mesmo é encorajar algumas pessoas, né, que têm essa curiosidade de tentar emergir junto com a gente nesse bate-papo, que a gente vai falar de forma descontraída, às vezes de forma técnica. Então, o nosso podcast, na verdade, é um termômetro, né? Então a gente está aqui conversando, mas inclusive a gente está aqui no próprio corredor internacional, né? Está aqui num ponto de situação aqui onde tem um dry port, estamos perto do porto, estamos na linha ferroviária, né? Então é isso, pessoal. O que a gente está querendo mostrar para vocês, né? A gente está querendo não só transmitir isso, mas vender uma ideia para ajudar
o público em geral. Então, o Vitor já falou um pouco sobre a entrada dele no setor ferroviário, né, e o que trouxe ele para Portugal. Tem uma experiência aí de mais de 10 anos também. O que que eu posso falar? O Vitor ele pode também explicar já, assim, de forma preliminar, os desafios, né, que ele já teve, tanto culturais como uma oportunidade de projeto. Vamos começar por esse bate-papo aí, Vitor. Diga um pouco aí dos seus desafios. Oi, aqui, como estamos em Portugal, né? A gente sempre acha que vai ser tudo muito mais fácil por conta da questão linguística e tudo mais. Mas tem seus entraves, né, de projetos também. É uma forma um pouco diferente de trabalho entre as obras do Brasil e aqui em Portugal. Mas é, é dos desafios que a gente tem, que é a implementação dessas obras com equipamentos e mão de obra diferenciada do que a gente tem no Brasil. Temos uma oportunidade aqui de trabalhar com alguns maquinários ferroviários que atualmente, né, temos no Brasil em certos pontos muitas linhas privadas, né? Eles investem mais com esse tipo de maquinário. E aqui a gente tem uma facilidade maior de estar implementando essa obra A com produção mecanizada é muito alta, né? muito alta, a produção é gigantesca e é interessante você fazer parte desse mundo onde geralmente a gente vê a mas em vídeos do YouTube, né? E é uma coisa brutal, como diz o português, né? E porreiro de se ver, como diz o português também, né, Vitor? Exatamente. Isso daí que o Vitor tá falando, essas máquinas aí que aceleram o processo de produção. A gente tá falando aí em torno de 1.500 metros de carril, usando uma reroute, né, para Sim, sim. distribuir 2.000 travessas ou dormências, como é chamado no Brasil. 3 toneladas por quilômetro. Então, a gente está falando de coisas que uma equipe nossa do Brasil, né, Vitor, jamais alcançaria, né? A produção da manual é totalmente diferente. Totalmente diferente. Interessante, mas agora vamos entrar no tema principal, pessoal. Essa aqui foi só uma maneira de descontrair, para vocês já sentirem o clima aqui da conversa. Mas o assunto é sério, é técnico, né, Vitor? Vamos falar sobre a viabilidade ferroviária. Para quem não está tão familiarizado o que é exatamente estudo de viabilidade ferroviária, eu posso definir isso para vocês e a partir daqui a gente faz alguns comentários. O estudo de viabilidade ferroviária nada mais é do que um conjunto de análises técnicas, econômicas, ambientais e operacionais. Isso daqui ela é o que vai avaliar a viabilidade da sua construção, seja ela modernização, como é o caso de Portugal, né? Ou expansão de uma ferrovia. Na prática, ela responde aquela famosa pergunta, né? Essa ferrovia é viável? Porque nada disso é barato, né, Se Vitor? vale a pena realmente construir ela, né? Exatamente, é uma coisa muito cara e exige muito planejamento. Então, na prática, o estudo envolve aí, vamos lá, eu vou desdobrar a viabilidade ferroviária em 4 ou 5 partes. Seria demanda e mercado, seria também os aspectos técnicos aí que o Vitor vai falar sobre isso. A questão dos custos e orçamentos, o CAPEX e o OPEX que eu vou falar. E a questão da própria análise econômica e financeira, né? O quão é viável e retornável esse investimento. Bom, e para começar, eu vou falar um pouco assim, de modo transversal, como diz também o português, né? Quando quer falar alguma coisa por cima, sobre a parte de demanda e mercado. Quem vai usar e para quê, né? Então, quando se fala em demanda e mercado, pessoal, a gente está falando na escolha se o transporte vai ser transporte de passageiros, cargas industriais, agrícolas, minérios ou o próprio transporte misto, né? O estudo de demanda atual e as projeções futuras, né? Essa carga, isso daí envolve também a parte de infraestrutura, inclusive uma curiosidade muito legal de se conhecer aqui
é que todos os trabalhos de ferroviários acontecem com a via em exploração. No Brasil seria a via em operação. O trem não pode parar, né? Então, alguns trabalhos é feito com ele em movimento e outros que tem uma intervenção maior tem paralisações aí de 7 horas, interdições especiais, excepcionais, enfim. E concluindo aqui, essa primeira entrada, a viabilidade em comparação com os outros modais também, se é viável integrar ele com a rodovia, com o transporte marítimo e o aéreo, que é um dos objetivos da ferrovia, né? Interligar, aqui no nosso caso, do corredor Atlântico, ele começa aqui no Porto de Sines, né? Então tem uma ligação É importantíssima. uma via de escoamento de mercadorias, né? Importante para o restante da Europa, porque liga essa via diretamente com a Espanha, né? E aí é onde entra a questão de saber se ela é viável ou não. Aqui no caso foi uma modernização, né? Foi uma ampliação de algumas travessias, né? Travessias. A troca dos carris, né, para um carril mais robusto por conta do aumento da carga, né? A gente está falando aí de 18 toneladas, foi para 22,5, o comboio aumentou de tamanho, né? E também, para ser mais eficiente, o aumento da velocidade, né? Da velocidade, Tem isso também. exatamente. Eu vou usar aqui, agora em termos do Brasil, vamos sentir essa demanda, esse mercado. Vou usar o exemplo da Norte-Sul, no Brasil, né? O estudo de viabilidade, com certeza, ele demonstrou que aquela linha é essencial para conectar o interior do país aos portos, né? É isso que a gente está falando, reduzir aqueles custos logísticos de demora de entrega, de manutenção maior. Mas é isso. Eu vou passar agora para o Vitor a questão dos aspectos técnicos. Ele vai falar aí o que é importante aí, as escolhas. Fala aí, Vitor, sobre essa questão dos aspectos técnicos. Bom, Rui, quando se trata de viabilidade de projeto, né? Se trata de o pontapé inicial, a avaliação do terreno é fundamental, sabe? Porque a ferrovia ela tem um critério que a rodovia ela não exige tanto, que é o local que ela vai ter que passar. A ferrovia nós não temos Um rigor tão grande, né? na ferrovia nós temos uns rigores maiores do que a rodovia, por conta de raios de curva, de rampas, né? Então, por isso que a avaliação do terreno é fundamental. E na topografia era justamente isso que fazíamos bastante, que era o mapeamento, né? O levantamento do local onde ela vai passar, um traçado sugerido, para saber se aquilo era viável ou não de ser feito, né? E o quanto tinha de impactos, né? Que depois vamos até comentar sobre isso, que são os impactos ambientais, né? E os financeiros, por conta de desapropriações, né? E até mesmo o custo de implementação de pontes, né? Túneis. Então tudo isso aí é uma avaliação do terreno, né? Com o estudo de topografia. Sem contar que no decorrer desses levantamentos, né, são feitos também os estudos de geotecnia, para saber as estabilidades de solo, né, as necessidades de corte, aterro, troca de solos, né? Então, tudo isso envolve o estudo técnico de viabilidade da obra. E é um universo aí, não é, Vitor? Por conta, essas questões também nem sempre garantem a qualidade do projeto, né? Temos que também falar sobre a questão da própria execução, que é outro obstáculo, né? Saindo desse universo da viabilidade, ainda vamos ter os problemas futuros ainda na execução, né? Claro, é aquilo que toda obra passa, né? A obra passa sempre pelo estudo, mas na hora da execução sempre tem entraves, né? Barreiras que devem ser superadas. Eu vou, dentro dos aspectos técnicos aqui, eu vou meter minha colher aqui e falar um pouco também de uma coisa que só acontece aqui na Europa, pelo menos é o que eu percebo, né? Essa questão da malha, da rede da Europa,
ela se conecta muito, né, Vitor? Quando a gente fala do corredor Atlântico, por exemplo, a gente está falando de um corredor que começa lá no Porto de Sines e vai até a Alemanha, né? Ela atravessa o Porto de Estraburgo, na França, e chega na Alemanha. Isso se chama interoperabilidade, né? Ou seja, a ferrovia ela tem que ser compatível com outras redes, tanto na bitola, na eletrificação, na questão da sinalização, do software, né? Isso é interessantíssimo aqui. Bom, então, usando esse exemplo aí que o Vitor falou, a gente pode dar exemplo aqui em Portugal da linha do Sul, por exemplo, aqui em Portugal, né? Que ela precisou também de modernizações para melhorar essa interoperabilidade, né, com a rede europeia, como eu falei, né? Incluindo aí, no caso dessa empreitada, foi a mudança de sinalização e a bitola compatível. Aqui, nosso vizinho aqui, a Espanha, né, nosso principal negociador com relação a investimentos, foi através dela que existiu a bitola ibérica, uma bitola larga de 1.668 milímetros, foge do padrão europeu, que é a standard, que é de 1.435 milímetros, e nesses novos projetos de modernização é aplicado nas travessas, nos dormentes, como se diz no Brasil, né? As travessas polivalentes, né? Em que agora, nesse momento, se mantém a bitola ibérica, né? Larga, mas que ela tem outra modulação dentro dela que pode ser imediatamente transferido para a bitola europeia. Então, isso o país já está se preparando para uma mudança. Para aqueles que não conseguem compreender assim ainda, é nada mais, nada menos do que furos a mais nas travessas, né, nos dormentes, onde pode se colocar os carris, os trilhos, eles com a bitola menor, né, que é a standard. E isso é uma situação interessante porque pode ser mudado a qualquer momento, então já foi feita uma obra já com pensamento que se mudar já tem uma solução para isso, sem ter grandes intervenções. Bom, a gente está brincando aqui às vezes, falando do projeto a execução, né? E aqui a gente está tentando fazer o máximo de esclarecimento sem usar o papel, né? Estamos aqui fazendo um projeto aqui à mão, né? Então eu vou partir para outra ferramenta da viabilidade. O Vitor pode começar a falar um pouco também a questão do impacto ambiental, né? É como havíamos falado, né? Os estudos preliminares, né? Eles não são só para conhecer o terreno em si, né? O solo. Ele também tem a questão do mapeamento de algumas áreas alagadas, algumas áreas de preservação ambiental. E tudo isso aí é mapeado, cadastrado para ser gerados os licenciamentos ambientais, né? Por conta de fauna, flora, né? Ecossistemas particulares, né? Então é uma das coisas que tem que ser feita preliminarmente para tentar mitigar aquele impacto, né, total naquela região. E até mesmo porque nesse mesmo processo, né, de licenças ambientais e estudos preliminares, você conhece também por onde aquela ferrovia vai passar, né, que são os impactos sociais, né, Rui? Exatamente. A questão do translado daquela população para outra região. Lembrando que o Estado ela tem o poder de intervir na vida das pessoas, né? Então isso tem que acontecer da melhor forma, né? Tem um papel social aí com relação a esse atingimento de... Inclusive eu e o Vitor já participamos de algo parecido no Brasil, né? E Sim, a gente sim. sabe desse impacto aí. Também tem a ver muito com afetar as cidades até economicamente, né? Claro, um dos melhores exemplos foi o VLT de Fortaleza. Projeto belíssimo, passando por 22 bairros de Fortaleza, né? Não foi nada fácil o projeto. E pronto, a questão da mitigação, a gente sabe que para preservar e para cuidar do que a natureza tem que se também construir as passagens para os animais, né, as passagens de fauna,
tudo que é retirado da natureza, no caso de vegetação, é reflorestado, e como o Vitor falou bem, a questão dos mananciais de água, né? Tudo isso é preservado, né? Tem vários exemplos aí, o Vitor pode falar de qualquer um. No Brasil, Vitor, qual o exemplo aí que tu diria aí de... Olha, um exemplo bom é a ferrovia de Carajás, né? Que foram adotadas muitas medidas para minimizar o desmatamento, né? E compensar os impactos sociais também. A ferrovia de Carajás é conhecida, pessoal, porque ele praticamente está dentro da floresta amazônica ali, não esqueça disso, tem reserva indígena, né? Tem aquela coisa. E muitos municípios são privilegiados com ações corretivas, né? Bom, a gente está chegando aqui já aos 20 minutos, né? Vou tentar enriquecer e ser mais rápido com algumas questões. Dentro do estudo de viabilidade, pessoal, a gente também pode falar dos custos e os orçamentos, né? Não sou um especialista, mas pelo que a gente vive e absorve, a gente tem duas ferramentas aí, que é o CAPEX e o OPEX, né? O CAPEX está totalmente relacionado com esse tipo de investimento mesmo, inicial, o financiamento, né? O custo da construção, os equipamentos vão ser utilizados e a própria infraestrutura, né, no caso aqui. E o OPEX é a consequência futura. Você imagina aí que tudo que você faz, você constrói sua casa lá. Ela não vai ficar todo tempo nova, né, pessoal? Aquilo tem que ser mantido. É o operacional, né? Exatamente. É todo o custo envolvido na manutenção, né? Parte elétrica, né? Pessoal e tudo mais. E segurança. E assim, um exemplo forte dos tipos de financiamento que eu lembro é a questão do investimento público, né, que é muito mais forte que em Portugal. No Brasil já são concessões privadas e com parcerias, né, a tal da PPP. E vou dar exemplo aqui do Corredor Atlântico de novo, né? Ela recebeu um financiamento da União Europeia. Isso justificou muito porque é uma zona de interesse em toda a Europa, né? Esse corredor traz benefícios não só para Portugal, mas para toda a Europa. Uma zona de interesse comum, né? E por último aqui a questão da viabilidade, a análise econômica e financeira, né? Tudo que a gente investe, pessoal, a gente tem que ter um retorno disso, porque não vale a pena a gente só gastar dinheiro e saber que aquilo só vai dar despesa, né? E olha que a implementação de uma malha ferroviária, ela é de um custo elevadíssimo, né? Exatamente. Inclusive, se der tempo, vamos falar até um pouco dessa questão do custo da ferrovia, de uma maneira genérica, mas vamos falar. Mas, enfim, a análise econômico-financeira, a primeira coisa que temos que lembrar, a taxa interna de retorno, medir a rentabilidade do projeto. Você constrói aquilo, e aí começa a fazer o quê? Perceber o payback, né? Que é o tempo necessário para recuperar esse investimento. Esse dinheiro ele tem que voltar. Então, esse tipo de investimento a gente consegue justificar muito aqui em Portugal. A exemplo da linha do Norte, né, que custou 500 milhões de euros, mas o rendimento anual é de 50 milhões, ou seja, ó, é uma taxa de retorno de 10%, é significativa, né, é rentável, é viável. E pronto, isso atinge também o impacto no PIB regional, de onde passa, porque onde tem trilhos, tem desenvolvimento, a questão industrial também, né, que é desenvolvida. Se eu falar do exemplo brasileiro da Ferrovia Norte-Sul, ela se tornou economicamente viável, primeiro porque encurtou a distância logística, né? Reduziu o custo de transporte dos grãos, né? A gente está falando que o Brasil é um celeiro mundial, né? E uma anomalia do minério, né? Então justifica demais ter esse tipo de coisa. Aí, assim, o que que a gente pode concluir disso, Vitor? Faça um comentário com relação a isso aí. O que dá para tirar, né, um resumo bruto, mas um resumo disso é que é essencial, né? A ferrovia é um dos meios de escoamento de pessoas, materiais, né? E toda a questão da matéria-prima para um país. Então ela é essencial, né? Para evitar investimentos ruins e garantir que a ferrovia atenda às necessidades do mercado. Exatamente. E é baseado nessas situações, pessoal, que a gente nota o quão é importante a ferrovia em questão estrutural para uma nação, né?
E como o tempo está muito curto, eu vou tentar validar para vocês algumas situações com relação. O nosso convidado aqui, o Vitor, falou sobre a questão do custo da ferrovia para a implantação, né? E isso realmente é um poder de decisão muito grande para se tornar o fato concreto, né? Eu vou fazer uma comparação aqui a nível de CAPEX. Portugal, por exemplo, o nosso corredor atlântico aqui, o sul, o custo médio por quilômetro é em torno de 2,5 milhões de euros. Se eu converter isso para a moeda brasileira, é 13 milhões por quilômetro. Então é muita coisa. Norte-Sul, Ferrogrão, já vai um pouquinho além. 15 a 20 milhões de quilômetros, pessoal. É muita coisa, né? E lógico que a gente não pode comparar Portugal e Brasil em termos iguais, porque em termos de proporção, a malha ferroviária, Portugal é densa, porém não chega a 3 mil quilômetros. E o Brasil já passa, já está nos 30 mil quilômetros, então não é tamanho, né? E a origem desse recurso, a maioria é pública aqui em Portugal, né, da União Europeia e do governo português. No Brasil, pessoal, é um modelo de concessão totalmente voltada para a parte de concessões e o modelo do PPP, né, a participação público-privada. Então, o foco daqui de Portugal é modernizar mesmo a infraestrutura existente e no Brasil é a construção de novas ferrovias, porque realmente não temos essa densidade com relação a ferrovias, né? Isso é o custo da implantação. Se partir para manutenção, o OPEX, a gente vai para um custo anual no nosso corredor aqui de 80 mil a 120 mil euros. 430 mil a 650 mil por quilômetro. Então, pessoal, é muita coisa, né? E no Brasil, vai além também de 600 mil a 900 mil por quilômetro, né? E a principal despesa aqui em Portugal, energia elétrica e manutenção normal, corretiva, preventiva, que seja, né? É até uma observação, né? Que a malha ferroviária aqui em Portugal, ela é quase toda eletrificada, Exatamente. tanto seja ela passageiro quanto carga, Quanto né? carga. Isso é uma evolução, torna ainda mais sustentável ecologicamente, né? Com a pegada do carbono, né? Ela se torna mais eficiente e isso é o que faz justificar também mais um modelo viável do investimento, né? O Brasil tem uma malha fragmentada, né? Ela não tem uma continuidade e quando se fala na Europa, né, que tem uma rede bem conectada, inclusive, né? Bom, falta ainda pouco tempo, eu vou tentar deixar aqui alguns comentários para o próximo podcast, mas a ideia realmente foi essa de atingir o máximo de público possível. Chegam às vezes algumas perguntas, né, para a gente sobre, primeiro, dentro desse estudo de viabilidade, né, como a tecnologia tem ajudado os estudos de viabilidade mais eficientes, né? O convidado pode dar exemplo de algumas ferramentas aí que é usado de forma mais atual, né? Que seria hoje o quê, Vitor? Olha, isso facilita bastante, né? Que é o SIG, né? Sistema de Informação Geográfica, que E pronto, a questão do BIM, né? Que é a ferramenta dinâmica, enfim. Nosso tempo está estourado, pessoal. Não vou poder entrar em mais detalhes, mas para quem trabalha com estudo de viabilidade, a dica é o seguinte: as dicas essenciais, né? Estudem mesmo o planejamento e infraestrutura ferroviária, domine as ferramentas modernas, né, de geoprocessamento, modelagem econômica, seja multidisciplinar, porque a gente tem a necessidade de ser polivalente, porque a viabilidade ela envolve a engenharia, economia, meio ambiente. E para quem quer trabalhar em projetos internacionais como nós, eu vou dar alguns conselhos aí, principalmente para quem é imigrante, profissional, né? Façam a escolha de vocês, sempre fundamentado no estudo, né? A infraestrutura ela é essencial, ferroviária. Queria agradecer aqui, muito obrigado pela conversa, né? Nossos ouvintes conseguiram ouvir, acho que enriquecemos, né? E quem quiser nos conectar aí, é só compartilhar aí com nossas redes sociais, o site, e-mail. E pessoal, quem gostou desse episódio,
vai nos seguindo aí no podcast, né? Vai continuar. Pergunto para vocês. Compartilhe com os seus amigos aí do setor ferroviário ou aqueles que querem entrar no setor. E nos vemos no próximo episódio. Agora o episódio tem uma pegada ainda mais internacional e mais conectada a vocês, viu? E se quiser adicionar o detalhe, vamos estar junto aí. Valeu, Vitor. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Rui. Até a próxima. Até a próxima.